Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre minhas 10 leituras do mês de dezembro. Sei que tô um pouquinho atrasada com esse vídeo, era pra ter saído na semana passada, mas acabei atrasando por motivos de Covid, mas agora já tá tudo bem, tá tudo certo. E eu vim contar um pouquinho pra vocês sobre as 10 leituras que eu finalizei no mês de dezembro. Lembrando que se vocês gostarem de qualquer coisa, meu link da Amazon tá aqui embaixo. Comprando por ele, vocês me dão uma pequena comissão, não pagam nada, mas por isso me ajudam a investir no canal. Aqui embaixo também tá o link da lojinha da Shopee, que nessa semana ainda vai estar desativada por conta dos probleminhas que a gente teve na semana passada, mas que semana que vem já vai estar de volta e com estoque renovado, então vale a pena ir lá conferir. Agora chega de enrolação e bora comentar sobre os livros. A primeira leitura finalizada do mês foi Cartas do Papai Noel, do Tolkien, que basicamente aqui nós temos cartas que ele escrevia para os filhos, se passando pelo Papai Noel, para criar toda a magia de Natal na família. Eu comentei mais sobre esse livro no vlog de leituras temáticas de Natal, vou deixar aqui nos cards se você não conferiu, mas foi uma leitura assim apaixonante, terminei adorando a escrita do Tolkien e até pensando em me aventurar em Senhor dos Anéis, sabe? Porque foi fantástico. Amei muito esse livro, entrou para um dos meus favoritos de Natal. E a minha segunda leitura do mês também tá no vlog de Natal que eu falei com vocês agora há pouco. E é 7 Dias Juntos, da Francisca Ornac, que a gente tem uma família que vai ter que passar 7 dias juntos por conta de uma quarentena. Um dos integrantes dessa família, uma filha médica, ela estava numa situação onde está rolando uma epidemia e ela voltou para Londres e eles vão ter que ficar 7 dias juntos. Acontece que essa família esconde muitos segredos e com essa convivência diária esses segredos vão vindo à tona. É um livro que eu gostei. Confesso que eu esperava um pouquinho mais, mas ainda assim foi bem bacana a leitura. Em determinados momentos eu não consegui entender os personagens, não consegui entender aonde a história estava indo, mas no final acabou me surpreendendo, então acho que vale a pena dar uma chance. E a minha terceira leitura do mês foi A Filha do Conde, da Lorraine Heath. Esse aqui é o terceiro livro da série dos Irmãos True Love. E, gente, eu fiquei apaixonada por esse livro. Até então, é o meu favorito da série. Aqui a gente vai ter a história do Aidan e da Lavínia. A Lavínia era a noiva do personagem protagonista anterior, a noiva que fugiu. E a gente tem uma visão muito diferente de quem ela é. No livro dela a gente vai conhecer um pouco mais dessa mulher, um pouco mais da história pela qual ela passou, um pouco mais da força, da garra dela. E assim, é uma personagem fantástica. Eu não imaginei que eu fosse gostar tanto da Lavínia quanto eu gostei. O livro ele traz alguns segredos da personagem, algumas coisas bem difíceis que eu não vou poder falar porque seria um baita de um spoiler e a autora vai revelando as coisas muito aos poucos. Mas tem uma determinada cena aqui que me emocionou muito e mostrou uma força e uma garra da Lavínia que eu não sei se eu teria, por exemplo, sabe? Mas foi um livro sensacional. O Aidan foi outro personagem que me surpreendeu muito, ele tem um coração enorme e ele passou por muita coisa e ainda assim ele acredita, ele luta por aquilo que acredita e não tem medo de sentir o que ele sente pela Lavínia mesmo com todo o passado dos dois, sabe? É um livro lindo, maravilhoso, o meu favorito da série, como eu já disse até agora, e eu tô com um certo receio do próximo volume, que é o da Duquesa, que eu esqueci o nome agora, porque o começo já me causou uma certa estranheza, sabe? Mas vou terminar de ler e depois conto do próximo pra vocês também. Até então, amando essa série. E a gente não falar muito da história anterior foi intencional, tá? Mas é porque qualquer detalhezinho é um spoiler e eu amei essa leitura, eu amei descobrindo as coisas aos poucos e eu não quero estragar a experiência de leitura de quem for ler, beleza? E a minha leitura seguinte foi O Amor de Inverno, da Kelly Elkins, que é o segundo livro das irmãs Shakespeare, e eu li com a Fran e com a Vanusa em dezembro. E vai contar a história da Kitty, da irmã mais nova. Ela quer muito trabalhar na área de produção, ela tá morando em Los Angeles, mas tentando conseguir um estágio, ela sempre acaba travando nas entrevistas. Isso é um grande problema porque ninguém consegue enxergar o potencial dela. Ela vai fazer entrevista com Everett, que é um dos grandes produtores, acaba na mão dos funcionários dele, porque ele sequer aparece para entrevista. E ela acaba travando, coisas acontecem e ao invés de receber uma proposta de estágio, ela acaba recebendo uma proposta para trabalhar de babá da filha dele em meio período. Como ela tem dificuldade de causar uma boa primeira impressão, ela acaba aceitando e indo para uma cidade remota para conviver com a família do Everett, né, na época de Natal. A mãe dele sofreu um acidente, então vai todo mundo para lá ficar com ela. E lá ela acaba se deparando com Adam, que é irmão do Everett, que
teve um problema ali com o irmão, os dois não estão bem, eles estão se evitando. Na verdade, o Adam tá evitando o Everett, mas enfim. E num primeiro momento ela não tem uma boa visão dele, ele foi inclusive bem grosso com ela, foi uma coisa que me incomodou muito no início do livro. Mas depois ele vai se mostrando, vai mostrando quem ele realmente é. A gente vai entendendo um pouco mais desse personagem, porque a gente vai acompanhando ele também na terapia, pra controlar justamente essa raiva que ele sente, esse instinto. E a gente vai vendo a história se desenrolar, sabe? A gente vai vendo a Kitty, a gente vai vendo o Adam se envolvendo com ela, os dois se mostrando como realmente são. A gente vai vendo o filho do Everett, que é uma criança super fofa, que dá um ar todo especial pra trama. Nisso surge um cachorrinho também no meio da história, que é a coisa mais fofa. E as relações familiares, as relações de insegurança da Kitty, ela lidando com seus medos, ela lidando com as situações, apenas ela se impor mais. E é um livro bem gostoso de ler, sabe? Não foi um favorito, não dei mais nota pra ele, porque em algumas situações essa raiva do Adam me incomodou bastante, sabe? Mas, no geral, a autora soube trabalhar bem a trama, é uma trama que traz muito do Natal ali. E foi uma leitura bem gostosa, gostei bastante e já quero ler o terceiro livro dessa série que promete, assim, eu tô bem curiosa. E minha leitura seguinte foi A Livraria dos Achados e Perdidos, da Susan Wings. Esse aqui eu li com a Fran. E vocês já me ouviram falando sobre esse livro porque ele foi uma das minhas melhores leituras do ano passado. Se você ainda não conferiu o vídeo, eu vou deixar aqui nos cards. Foi meu primeiro contato com a escrita da autora e eu comecei com o pé direito porque foi um livro que conversou muito comigo, que mexeu muito comigo e que me fez refletir muito, sabe? Aqui a gente vai ter a história da Natalie. A Natalie é uma mulher que foi criada com a mãe em meio aos livros. E a mãe sempre acreditou que os livros podiam realmente salvar as pessoas, que sempre existe um livro certo para um determinado tipo de pessoa. E a Natalie, ao contrário da mãe, que era bem sonhadora, ela sempre quis estabilidade, então ela trabalha num emprego que ela não gosta, mas que é estável, que ela ganha bem. Acontece que a mãe e o noivo acabam sofrendo um acidente de avião e ela perde os dois e o avô dela, o Andrew, ele acaba ficando sozinho nessa livraria, um prédio do qual ele se recusa a abrir mão. E ela abre mão de toda aquela estabilidade que ela construiu para voltar para casa, para cuidar do avô que desenvolveu um tipo de demência e para tentar salvar essa livraria que faz tão parte assim da vida dela, sabe? Que foi parte da formação, foi parte da história da mãe dela e de toda a família. E a partir daí a gente vai entendendo um pouco mais da dinâmica familiar desses personagens, de como foi a criação da Natalie, de como foi pra mãe dela toda aquela situação de criar a filha sozinha, da relação dela com o avô. A gente vai vendo uma relação muito bonita entre os dois, porque o avô tá ali começando a perder as suas memórias e ela faz de tudo para que ele não se esqueça o quanto ele é amado e o quanto ele foi importante na vida dela. E em meio a todo esse sentimento, toda essa relação familiar que eles vão trazendo à tona, a gente ainda tem a situação da livraria que guarda algumas histórias bem especiais que, assim, me ganharam por completo, sabe? E além disso tudo, a gente ainda tem o Pete, que é um faz-tudo que foi contratado pela mãe dela pra resolver alguns problemas do prédio e que vai entrar na vida da Natalie e vai começar a fazer uma mudança ali também, sabe? A filha dele é uma criança encantadora que também vai fazer toda a diferença na trama. E é aquele tipo de livro que ele não tem grandes acontecimentos, mas as coisas que vão acontecendo vão despertando o sentimento do leitor, vão fazendo você repensar em algumas coisas, vão fazendo você sentir, sabe, algumas coisas. E determinadas situações aqui conversaram muito com situações que, enfim, eu vivi, vivo, enfim, e acabei me apaixonando por essa história. Para entender mais, para entender um pouco mais dessa história, um pouco mais dos sentimentos que ela desperta, eu acho que é extremamente necessário que você leia, porque contando assim talvez pareça uma história simples, mas ela é extremamente profunda, então é a profundidade, são os detalhes, são as relações construídas, as relações desenvolvidas aqui que fazem toda a diferença. Com certeza um dos meus favoritos da vida e ainda quero reler esse livro muitas vezes. E a minha leitura seguinte foi A Vida e Aventuras de Papai Noel, do L. Frank Baum, que é o mesmo autor do Mágico de Oz. Foi uma das minhas melhores leituras de 2021, vocês podem conferir lá no vídeo a minha opinião. E eu já falei também amplamente sobre esse livro no vlog de leituras temáticas de Natal. Então, não vou ficar falando muito sobre ele aqui, mas basicamente ele é o que fala o título, que é A Vida e Aventuras do Papai Noel.
Então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essa criatura que marca tantos natais e através da mitologia que se criou em cima do Papai Noel, o L. Frank Baum vai criando toda a sua história, vai explicando elementos do Natal e é a coisa mais fofa e eu amei muito essa leitura, foi uma leitura muito gostosa de se fazer no fim do ano, trouxe todo aquele clima de Natal e a escrita do Baum é mágica, assim, sabe? Ela envolve, ela cativa e com esse livro aqui não foi diferente. Acabei mais apaixonada pela escrita dele, querendo reler O Mágico de Oz e ler muitas outras coisas que ele publicou. E a minha leitura seguinte foi Evidências de uma Traição, da Taylor Jenkins Reid, que é um conto que foi lançado pela Paralela no finalzinho do ano. E ele vai contar a história da Carrie e do David. A Carrie ela é uma mulher que ela descobre que está sendo traída pelo marido com a mulher do David e escreve uma correspondência para ele falando, né, sobre essas traições e falando que ela encontrou as cartas, que se ele quiser ela vai enviar para ele e que ela ainda tem esperança de que o marido acabe com esse caso para que os dois continuem juntos. E a partir daí a gente vai vendo essas duas pessoas traídas trocando correspondências, trocando experiências, falando sobre os pontos que eles enxergam em que o casamento deles desandou e criando uma proximidade muito grande, sabe? E o enredo vai girando em torno disso, ele é todo escrito através de cartas e tem um final que, assim, explode a mente, sabe? Porque não esperava esse final. A escrita é maravilhosa porque é Taylor Jenkins Reid, né, gente? Então, a gente tá acostumado com aquela escrita que envolve, que você não consegue largar o livro, que você quer saber qual é o próximo passo, qual é o próximo ponto da história. Com esse conto não é diferente, mas eu senti falta de algo mais no final, sabe? O final ele acaba de maneira abrupta, ele acaba jogando uma bomba no leitor e você pensa, tá, o que eu vou fazer com isso? Eu não sei, eu queria uma continuação dessa história, eu queria uma explicação, eu não sei, eu queria alguma coisa a mais, sabe? Eu fiquei esperando alguma coisa a mais desse conto. Eu não sei explicar exatamente o que é, se foi um problema comigo ou se realmente o conto deixou um pouquinho a desejar. Eu vi que muita gente amou, muita gente favoritou. Eu gostei bastante também, dei 4 estrelas ou 4 estrelas e meia, se eu não me engano. Mas eu senti falta de alguma coisinha que eu não sei explicar o que é. Que talvez seja aquelas histórias mais fechadas e mais bem costuradas, igual a Evelyn Hugo, igual Daisy Jones, enfim, não sei. Talvez seja isso, talvez tenha sido uma comparação que eu tenha feito, mas eu gostei muito, mas senti falta de algo nesse conto. E a minha leitura seguinte foi Quando Ela Desaparecer, do Victor Bonini, foi meu primeiro contato com a escrita do autor. Eu fiz essa leitura através de uma leitura coletiva organizada pela Glossa da Alegria Literária. E assim, a escrita do autor em si me ganhou muito. Eu gostei muito da forma como ele desenvolveu a história. Aqui a gente tem a história da Kika. A Kika é uma menina que desapareceu numa excursão de colégio. Só que ela já havia desaparecido em uma outra circunstância e tinha voltado com vida. Então, assim, qual a possibilidade de uma mesma pessoa desaparecer 2 vezes, não é mesmo? E a gente vai conhecendo um pouco mais de quem é a Kika através de relatos, né? Como se fosse um relato jornalístico mesmo. Vai sendo construída a história. A gente vai conhecendo a história desse primeiro desaparecimento dela, desse segundo, e conhecendo os personagens que foram envolvidos, as coisas que foram sendo criadas ali a respeito disso, até que se chega no desfecho, sabe? Como eu disse, eu gostei muito da escrita do autor, eu quero ler outras coisas dele, porque realmente me senti muito envolvida. Até uns 60% do livro eu tava amando a história, mas quando chegou no desfecho não me convenceu e eu encontrei algumas inconsistências que pra mim não fizeram sentido nenhum e que acabaram tirando muito do brilho que eu senti da história, sabe? Não sei, eu senti que o desenvolvimento foi pra um lado e o autor foi pro outro no final, que jogou uma bomba que não foi construída junto com a narrativa, que deixou algumas falhas na narrativa. Então isso me incomodou bastante. Foi ok no fim das contas, sabe? Por conta desse final. Mas, no geral, gostei muito da escrita do autor, gostei muito da forma como ele construiu a história, do desenvolvimento, mas quando chegou ali nos 60% pro final, eu achei que desandou muito e a leitura, por isso, acabou não me agradando tanto. Mas ainda quero ler outras coisas dele, principalmente aquele, acho que Festa de Casamento, que é um dos que mais me chamam a atenção. E minha penúltima leitura do mês foi Casamento de Conveniência, da Georgette Heyer, foi meu segundo contato com a escrita da autora. Eu amei muito A Indomável Sofia, que foi o outro livro dela que eu li. E eu tava com altas expectativas pra esse aqui, mas acabei me frustrando um pouquinho. E aqui a gente vai ter a história da Horácia. A Horácia, ela vê a irmã sendo pedida em casamento pelo Conde de Rue.
que é um homem que é bonitão e tudo mais, mas a irmã é apaixonada por outro homem, então ela não quer se casar com esse conde de jeito nenhum. E a Horácia, vendo que a irmã do meio também não vai se casar com ele de jeito nenhum, acaba procurando o conde e se oferecendo em casamento pra ele, explicando a situação e falando que apesar de não ser tão bonita quanto a irmã, ela vai ser uma boa esposa e tudo mais. E ele, achando aquilo tudo muito inusitado, acaba aceitando se casar com essa moça. Acontece que o casamento aqui não é o fim da história, ele é apenas o começo. E a gente vai ver a Horácia se metendo em um monte de atrapalhada, tentando ser ajudada pelo irmão, tentando ser ajudada por outras pessoas, enquanto vive metendo os pés pelas mãos. E o Rue assistindo aquilo tudo e achando tudo meio inusitado. Aqui a gente tem um romance de época, que na verdade ele é mais parecido com os romances da época da Austen do que com os romances de hoje em dia, sabe? Ele é mais parecido com romance de costume do que com romance de época, apesar de ser um romance de época. E qual foi o meu problema com esse livro? O romance. O romance que ele é praticamente inexistente. Na verdade, a gente tem uma personagem que vive metendo os pés pelas mãos, vive se metendo em roubadas. Os personagens secundários que vão entrando nas roubadas dela e vão transformando tudo numa grande bola de neve, que são o irmão, o amigo do irmão, enfim, outras pessoas que vão aparecendo, até o pretendente da irmã mais velha, da Elizabeth. E a relação dela com o Rue, né, da Horácia com o Rue, fica muito em segundo plano. Você tem 4 cenas dos dois no máximo no livro. E no final, uma grande paixão entre os dois, um grande casamento que era pra ser de conveniência, mas acaba se transformando em algo com sentimento, sendo que eles mal convivem. E isso foi uma coisa que me incomodou, porque não tem uma construção exata, sabe, de relação entre eles. Enquanto o livro é vendido como um grande romance. Talvez se ele fosse vendido como uma coisa mais parecida com Emma, da Austen, fizesse mais sentido, sabe? Foi um livro gostoso de ler, foi um livro engraçado, porque as peripécias da Honória são engraçadas, são coisas que divertem o leitor, mas como romance em si, ele acaba deixando a desejar. E finalizando o meu mês e o meu ano de leituras, foi a vez de ler Indomável, a história de Henry, que é o último livro da trilogia Damas Rebeldes, da Julia Quinn. E assim, gostei bastante desse livro. Aqui no encerramento dessa trilogia a gente vai ter a história do Dunford, que é o melhor amigo da Belle, protagonista do segundo livro dessa série. E ele é um dos solteiros mais cobiçados de Londres. Acontece que ele herda um título e uma propriedade na Cornualha, sem sequer esperar por isso. E ele vai de encontro a essa propriedade, vai tentar conhecer um pouco mais daquele lugar que ele herdou. E lá ele acaba descobrindo que ele tem uma pupila, a Henry. E ela é uma moça totalmente diferente das moças com as quais ele convive na sociedade. Ela anda de calças, ela cuida da propriedade como ninguém e ela conhece essa propriedade como ninguém. O medo dela é que o Dunford tire tudo isso dela, então ela começa tentando sabotá-lo ali. Só que, obviamente, as sabotagens não vão dar certo, eles vão se aproximando, ele vai conhecendo um pouco mais dessa moça e vai nutrindo sentimentos por ela, só que ele é o tutor dela, então isso seria muito errado, e ele resolve levá-la para Londres. A Henry, ela tá revoltada com isso, ela nunca quis ir pra Londres, ela quer continuar ali onde ela vive, onde ela foi criada, onde ela conhece as pessoas, onde ela se conhece, mas ela também tá nutrindo sentimentos pelo Dunford nesse momento, e toda a história vai girando em torno ali da história dos dois, da forma como a Henry cresceu, negligenciada, da forma como o Dunford começa a enxergar uma moça incrível nela, e claro, né, a gente tem os protagonistas dos outros livros se envolvendo na história também, então vira uma grande confusão. E, gente, é bem divertido esse romance, sabe? Eu gostei bastante, eu gostei da forma como a Henry e o Dunford se envolvem, como eles constroem um sentimento entre eles. Só que, naquela parte em que o casal se desentende, que tem todo o romance de época, tem algumas atitudes do Dunford que me incomodaram muito e por isso eu acabei não favoritando esse livro, sabe? Algumas atitudes dele realmente me incomodaram muito, eu achei ele grosseiro demais em alguns momentos, e aquela falta de diálogo, né, que às vezes irrita um pouquinho porque passa um pouco do ponto. Mas, no geral, gostei muito desse livro, gostei muito da trilogia. Para serem os primeiros livros publicados pela Julia Quinn, são livros, assim, que ela começou com o pé direito e que foram muito, muito bacanas, sabe? Recomendo bastante a trilogia, depois eu vou fazer um vídeo falando só sobre ela. Os prós e os contras que eu encontrei em cada livro, mas no geral me ganhou bastante, gostei muito.
e foi um ótimo livro pra fechar o ano. E bem, pessoal, essas foram minhas leituras de dezembro. Espero que vocês tenham gostado de conferir. Me contem embaixo se já leram algumas, se têm vontade de ler, se tem uma opinião diferente da minha. Vamos conversar, ok? Eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida. Um grande beijo e até o próximo vídeo.